Bom dia, pessoal. Hoje vamos bater mais um papo. Hoje o meu grande amigo Anderson Miyoshi. E aí, Miyoshinho, como estão as coisas aí? Tudo bem, graças a Deus, sabe. E você aí? Tranquilo, levando, né? Né? Não tem outra alternativa. Deixa eu te fazer uma apresentação rápida aqui. O Miyoshi é biólogo pela UFMG, com mestrado em genética pela UFMG também, um doutorado em microbiologia pela UFMG e um estágio ali, sanduíche, no INRA, na França. O INRA é tipo a Embrapa nossa aqui, né? Exatamente, exatamente. É tipo Embrapa nossa. Então, o Miyoshi trabalha com probióticos, produção de vacina, um monte de coisa. A gente vai bater um papo sobre isso. E eu vou começar, Miyoshi, lá um pouco com, como você falou, como tudo começou, né? Aham. Fala um pouco dos teus trabalhos. Primeiro, explica para o pessoal o que é um probiótico e como foi teu trabalho com eles. Bom, a definição de probiótico ela é uma definição do início dos anos 1900, tá? E é a definição assim que hoje a gente aceita como probiótico é que é um organismo vivo que quando ingerido, né, um micro-organismo vivo, que quando ingerido de forma regular, do tipo diariamente, né, esse organismo, de alguma forma, tá, ele conferiria algum benefício à sua saúde. Né? Então, se a gente for seguir essa definição, a gente pode pegar uma série de micro-organismos hoje aí que a gente consome de forma quase que regular. Né? Por exemplo, o famoso Yakult, né? Que tem lactobacilos vivos, né? Igual a propaganda, propriamente a propaganda fala. O que acontece? É, a própria empresa que produz o Yakult, né? Ela fala que você tem que consumir aquilo diariamente e aquilo vai te dar algum benefício, né? Não fica claro que exatamente que benefício que é, né? Mas em geral, o que a gente tem de mais comprovado hoje em termos de probiótico é uma saúde aí do seu sistema gastrointestinal, tá? Então, por exemplo, se você às vezes está com uma diarreia, alguma coisa do tipo, quando você pega e faz consumo diário disso, você teria assim um reequilíbrio, por exemplo, da sua microbiota intestinal, o que então te daria um benefício de quando um patógeno, eu ingeri um patógeno, alguma coisa assim, né? Vamos dizer assim, o meu trato gastrointestinal ele vai estar todo colonizado basicamente com essas linhagens, tá? Que probióticas, por exemplo, e elas impediriam de alguma forma com que o patógeno pudesse ali atuar, até mesmo invadir, né, o nosso organismo e causar mais danos nesse tipo. Então, assim, a maioria dos probióticos que a gente tem hoje disponíveis dentro dessa regulamentação, dentro dessa definição, né, eles muitas vezes as pessoas, o comerciante pega e fala, serve para isso, para isso, para isso. Né? Mas, assim, requer, quando você pergunta, mas como que esses probióticos desempenham essa função, né? Muito pouco estudo tem comprovando cientificamente lá na base que como que a coisa acontece. Né? Você conhece o santo, conhece o milagre, né? Mas exatamente como que o milagre ele é operado, vamos dizer assim, muitas vezes a gente não sabe definir, porque muitas vezes o que a gente chega à conclusão é que é uma atividade multifatorial, por exemplo, uma via metabólica cujo resíduo, sabe, às vezes é um micropeptídeo, vamos dizer assim, né? Vai lá e atua numa via bioquímica de uma célula nossa, de um tipo celular nosso, né? Então, muitas vezes a gente fica exatamente sem saber definir como que o efeito probiótico ele acontece, por quais mecanismos esse efeito acontece. Né? Mas o que a gente sabe? A gente sabe que realmente isso é fato que o consumo diário de micro-organismos definidos como probióticos, eles como é que fala? Eles têm um efeito benéfico, é fato. Né? Inclusive, isso é muito usado também hoje em dia para você, como é que fala? Para você agregar valor ao seu produto. Né? Por exemplo, é muito comum hoje você encontrar
compostos probióticos para animais, por exemplo. Né? Você vai numa pet shop, por exemplo, e você vai lá e você vai encontrar uma gama de marcas assim que tem uma série de misturas, vamos dizer assim, de linhagens de micro-organismos probióticos. E aí, quando você entra em contato com a fabricante, como já aconteceu isso comigo uma vez, você entra em contato com a fabricante e pergunta, olha, você sabe para que essa linhagem aqui funciona? Isso é benéfico ao quê? Né, para o meu pet e tudo? Eles falam, não, é benéfico, é benéfico. Quer dizer, né, assim, para o público leigo, tá lá probiótico, às vezes até o próprio veterinário recomenda, né, mas exatamente o bem que faz, às vezes não está claro, né, para o consumidor final. Né, não fica, às vezes o consumidor vai por indicação, por recomendação veterinária e tudo, mas exatamente o que faz de benéfico ali, que causa de bem ali para o seu pet, a gente não sabe. A mesma coisa acontece com seres humanos. Né? Você consome diariamente aquele negócio ali e, de alguma forma, isso te dá um bem-estar, vamos dizer assim. Né? Mas a legislação ela é baseada nessa definição, tá? Hoje em dia, um pouco que está mudando também é o quê? É você ter linhagens probióticas, as quais, como é que fala? Não precisam estar vivas, né? De vez em quando você encontra algumas definições, assim, algumas opiniões de alguns pesquisadores da área que falam, não necessariamente precisa estar viva. Às vezes, um composto daquele suposto micro-organismo microbiótico, ele já faz um efeito. Por exemplo, o sobrenadante da cultura daquele micro-organismo, ou as células mortas, ainda assim, elas têm aquele composto probiótico, né, que vai pegar e causar algum efeito benéfico. Né? Mas a grande maioria dos efeitos benéficos, mesmo que a gente não saiba os mecanismos pelos quais eles atuam no nosso organismo, a grande maioria é efeito benéfico em termos de trato gastrointestinal. Tá? A grande maioria trabalha por aí, porque passa pela ingestão. Você ingere um micro-organismo vivo, vamos dizer assim, o que é o conceito atual, né? Você ingere um micro-organismo vivo e ele, de alguma forma, ele te dá uma regularidade intestinal, ele te dá um alívio de flatulência, por exemplo, dores abdominais também. Então, passa por aí. Muitas vezes, a maior parte dos probióticos, eles têm esse efeito benéfico quase que imediatamente no seu trato gastrointestinal. Então, no final das contas, a gente, como você falou, sabe o efeito, mas não sabe o que causa o efeito do probiótico, né? Exatamente. Cada dia que passa, né, quando você vê alguém pegando e falando, eu tenho uma linhagem probiótica, eu descobri uma linhagem probiótica, muitas vezes a pessoa, aí você pergunta, e aí, como é que é o mecanismo? Ele fala assim, o mecanismo eu não sei, eu só sei que causa isso aqui, né? Esse efeito aqui. Porque, como eu já senti isso na pele, né? Por exemplo, você começa a investir a sua investigação, a sua pesquisa, para, por exemplo, descobrir o que causa esse efeito benéfico. E aí você começa, por exemplo, numa característica ali, por exemplo, isso aqui, essa linhagem, não sei por que é capaz de induzir citocinas anti-inflamatórias no meu organismo, né? E aí você começa a ir por essa via, aí quando você vê, começa a ver que não é só aquilo, né? Vamos dizer assim, você tem uma ramificação de outros componentes, outros fatores que podem estar atuando em cima daquela característica, e aí você fala, na hora de você, por exemplo, publicar um artigo, você vai ter que pegar e falar, olha, eu vi que isso aqui é importante para causar aquele efeito que eu estou vendo ali na frente. No entanto, há outras evidências que talvez outros fatores, outros componentes e tal estejam participando também do mesmo efeito. Então, é multifatorial, né? E, como você bem sabe, quando a gente entra aí na genética multifatorial, né, é extremamente complicado, né? Você vê, para você produzir leite na vaca ou ter uma vaca leiteira com uma grande produção de leite, a genética, a zootecnia, a genética multifatorial que tem por trás, ela é enorme, né? E mesmo assim sem resultados garantidos. Então, é bem complicado, é uma área muito instigante, né?
E eu acho que à medida que os anos forem passando, que as pessoas forem investindo cada vez mais na pesquisa, a gente vai cada vez tentando montar o quebra-cabeça aqui e ali, né? Porque, de fato, hoje nós não temos um painel de respostas para esse fenômeno que a gente pega e chama de probiótico. E tem muito erro conceitual também, né? As pessoas muitas vezes pegam e falam, eu mesmo tenho colaborações, né? Eu trabalho com uma bactéria que ela não é probiótica. Então, às vezes, a pessoa pega e fala assim, ô Anderson, estamos ali terminando de escrever o artigo assim assado, né? Que você emprestou sua linhagem e tal, você pode revisar a sua parte? E eu não tenho mania de revisar minha parte, geralmente eu gosto de revisar o artigo inteiro. E aí, quando você vai ler já na introdução, você pega e tem que dar aquela cutucada, do tipo assim, deixar aquela observação, né, na revisão ali do Word, né? Olha, por favor, não diga que essa bactéria ou essa espécie bacteriana ela é probiótica, porque ela não é, conceitualmente, ela não é. Então, tem muito disso também. As pessoas, às vezes, confundem muito, né? Você fala que você trabalha com um grupo de bactérias cuja maioria dos integrantes é probiótico, de vez em quando você tem um, por exemplo, que é o meu caso, que não é probiótico, aí muitas vezes as pessoas pegam e acabam confundindo esse tipo de informação, né? Então também tem isso também, tem muita fake news aqui entre nós mesmos aqui, né? Entre nós pesquisadores, né? Da área e tal. Então assim eu falo que é uma coisa apostólica, assim, sabe? Você tem que ir doutrinando as pessoas, ensinando e mostrando, sabe? Sempre que eu dou palestra, uma das primeiras coisas que eu falo olha, uma das vertentes do meu trabalho, né? Talvez a principal, que eu trabalho com uma bactéria assim assado, ela não é probiótico. Né? Porque as pessoas falam, é de comer, é uma vacina de comer e tudo, né? É o Zé Gotinha, vamos dizer assim, né? É probiótica. Eu falo, não, essa vertente minha não é probiótica e tal. Agora, tem outras vertentes que são probióticas, sim, né? De fato. Então, ainda tem essa confusão, inclusive no nosso próprio meio científico ainda tem essa confusão. Ô Miyoshi, deixa eu te perguntar, porque você falou que os probióticos geralmente estão relacionados com um bem-estar que não se sabe muito bem o que é que provoca esse bem-estar, né? Mas se sabe que se provoca um bem-estar com o uso contínuo. Isso. Eu não sei se eu me enganei, mas eu tinha visto há um tempo, eu não sei se foi com uma conversa contigo que a gente teve, e aí tu vai falar um pouco sobre isso, que tinha alguns trabalhos querendo modificar para usar justamente como você falou, uma vacina, pegar esses veículos para entregar algum reagente ali que estimule o seu sistema imune. Exato. Essas pesquisas. Olha, a pergunta é essa, como é que tá isso? Eu lembro que eu vi há muito tempo, ainda estava começando a se especular isso, a capacidade de usar esses organismos para entregar, vamos dizer, pítodos ou qualquer outra coisa que ative o sistema imune. Exatamente. Isso avançou mais? A gente já tem, por exemplo, alguma vacina hoje que use esses organismos? Olha, a gente tem a ideia começa assim, olha, você tem um organismo probiótico cuja aplicabilidade já está bem estabelecida, todo mundo sabe que aquilo ali é bom de alguma forma para o nosso organismo, né? Ou para os animais, vamos dizer assim, né? Tirando os seres humanos, vamos colocar os animais como um todo. Aí o que vem a ideia? Vem a ideia, né? Isso já tem uns 10 anos, das pessoas pegarem e utilizarem essas linhagens probióticas e utilizarem essas linhagens para entrega, por exemplo, de proteínas de interesse, para entrega de antígenos, né? Para dar uma provocada no sistema imune. Vacina mesmo, hoje, disponível no mercado, com esse tipo de abordagem, a gente não tem. Né? A gente tem muitos estudos aí na literatura demonstrando a aplicabilidade disso, né? Prova de conceito, vamos dizer assim, né? Que é o que a gente chama na nossa área, como prova de conceito, mas assim, uma vacina comercial, bonitinha ali na prateleira, seja para o PET ou seja para seres humanos, isso a gente ainda não tem. Né? Tem coisa, inclusive, que está em fase 2 de estudo clínico e tudo, de ensaios aí de vacinas e tudo, mas, de fato, a gente ainda não tem esse tipo de coisa.
Aí, entrando já na parte de vacina, que você tem uma experiência larga nisso, me fala um pouco os tipos de vacina, estratégias de vacina que vocês estão usando no laboratório aí. E fala isso primeiro, depois a gente vai mais para frente para outro tópico. Certo. Bom, o que que acontece? Lá no meu mestrado, né, a gente já buscava, né, o meu antigo orientador, o Vasco Azevedo, a gente já buscava encontrar alvos vacinais, né, para doenças veterinárias. Beleza. E aí, então, no meu doutorado, o que que acontece? Eu fui para essa área, né, de trabalhar com linhagens probióticas e tudo, e acabou que isso ramificou muito, né, depois que eu terminei meu doutorado, que eu ingressei como professor aqui do UFMG, e acabou que o leque abriu bastante. E aí, hoje, o que que a gente tem em termos de vacina no meu grupo de pesquisa? A gente tem vacinas que são linhagens bacterianas que entregam esses antígenos, tá? Sejam eles virais ou bacterianos também, né? Através da mucosa oral. E o que a gente chama de mucosa oral? Tanto através do trato gastrointestinal, ou seja, ingerido mesmo, ou então através da mucosa nasal, tá? Então você injeta ali o micro-organismo produtor desses antígenos, vamos dizer assim, sejam eles virais ou bacterianos, e isso então vai lá estimular o seu sistema imune, porque essas bactérias vão estar entregando então esses antígenos nas mucosas, e nas mucosas então a gente tem um sistema imunológico muito próprio das mucosas, né? Que ele é extremamente grande, vamos dizer assim. Então, isso seria uma boa maneira de você pegar e já preparar o seu organismo para quando ele entrar em contato com algum patógeno. Por exemplo, às vezes você vai lá e come um tudão ali na esquina, tá? E aí aquele tudão vem, por exemplo, uma salmonela. E aí é um salve que puder, né? E aí o que acontece? Então, você ingeriu o alimento contaminado por um patógeno, e então a ideia é você, dando por ingestão essa vacina, vamos dizer assim, né? Ou seja, esse micro-organismo, o qual vai lá e entrega antígenos, né, para o seu sistema imunológico localizado no seu trato gastrointestinal ou então na mucosa nasal, e você então vai estar preparando o seu organismo, o seu sistema imunológico, para quando ele pegar e entrar em contato com o patógeno, né, o qual vai ter então esse antígeno que vai pegar e causar todo um dano. Então, isso é uma estratégia, ou seja, eu vou lá, coloco o material genético dentro de uma bactéria, das que eu trabalho aqui, e essa bactéria, então, ela passa a produzir alguma coisa que não é dela, né? E essa coisa que não é dela, né? É baseada, então, em antígenos, né? Sejam eles virais ou bacterianos, mas assim como um veículo para pegar e, olha, o sistema imunológico, eu vou te entregar aqui, é um delivery mesmo, né? Eu vou te entregar aqui esse antígeno para você entender. Toda vez que você reconhecer esse antígeno, né, você vai lá, você já vai estar com a memória fresca, né, que aquilo ali não te pertence, que é danoso ao organismo, então você vai lá e vai dar um jeito de dar uma resposta imunológica mais rápido possível. Então, isso é o que a gente chama de vacinas de proteína, né? Ou seja, que eu estou entregando um composto proteico, uma sequência proteica, né, que é um antígeno, por exemplo, pode ser um antígeno, por exemplo, e para preparar, para ensinar o meu sistema imunológico a reconhecer aquilo como estranho, que aquilo tem que ser liquidado, eliminado do meu organismo, de alguma forma. A outro tipo de vacina que eu faço, que eu uso, é o seguinte, eu uso essas mesmas bactérias que eu uso para entregar essas proteínas ao meu sistema imunológico, eu uso essas mesmas bactérias para entregar um material genético, o qual vai ser entregue não mais no lúmen, vamos dizer assim, né? As mucosas. Na verdade, essas bactérias que eu trabalho, elas são modificadas geneticamente nessa segunda vertente de vacinas que eu trabalho, de tal forma que essas bactérias vão pegar e invadir as nossas células, tá? Lá da mucosa oral, elas invadem essas células e lá nessas células, essas bactérias elas vão morrer, ser degradadas, tá? Dentro da célula animal.
E aí o que acontece? Quando a bactéria ela é morta, vamos dizer assim, né, e se desfaz, ela libera esse material genético. E esse material genético, por uma questão probabilística, né, como são várias cópias desse material genético que eu coloquei dentro dessa bactéria, acaba atingindo o núcleo da célula. E lá no núcleo da célula, então, vai ocorrer um processo de transcrição do material genético que eu forneci à célula eucariótica, no caso, a célula do hospedeiro. Vai ocorrer um processo de transcrição, esse RNA vai para o citoplasma, vai ser traduzido, né? E aí, então, a própria célula do hospedeiro vai pegar e vai produzir, então, esse antígeno, por exemplo, esse antígeno que vai servir de etiqueta, de tag, né, para falar para o sistema imunológico, olha, toda vez que você vê isso aqui, isso aprenda, isso não é bom e tudo, então combata quando você tiver um contato com esse tipo de coisa. Né? Então, essa é outra vertente. Então, a primeira vertente que eu trabalho em termos de vacina é vacina proteica, tá? De entrega de proteínas através de bactérias, e a segunda vertente é o que a gente chama de vacina de DNA, tá? Vacinas gênicas, que eu uso uma bactéria para entregar, né, um DNA que não pertence às minhas células, e as minhas células, então, vão decodificar aquela informação genética e produzir, por exemplo, o antígeno, ou seja, eu mesmo estou produzindo um antígeno para pegar e preparar o meu sistema imunológico, para gerar uma memória no meu sistema imunológico, para então combater o patógeno, supostamente patógeno, quando eu entrar em contato com ele, né? E então são essas duas coisas que eu trabalho, sempre usando bactérias, tá? Tem trabalhos que não usam bactérias, tem trabalhos que usam, por exemplo, partículas, nanopartículas, tá? Geralmente essas nanopartículas são feitas de ouro ou então polímeros, sintéticos, né? Tem trabalhos que usam vírus, tá? Boa parte dos trabalhos até 10 anos atrás eram basicamente todos baseados em vírus, né? Você pega um vírus, vai lá e usa o vírus para pegar infectar suas células e ir lá entregar um material genético. Que, aliás, é uma estratégia que parece que está dando certo hoje para lidar com o coronavírus. Tá? Parece que tem resultados promissores com isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, Miocha. Nesse de DNA que você entrega lá, que ele entra no núcleo, essas proteínas, elas, quando são expressas, elas são secretadas ou elas são postas na membrana da célula? E eu pergunto por quê? Porque se elas forem colocadas na membrana, não pode gerar uma reação autoimune contra a própria célula? Ou como é que vocês fazem para evitar essa reação autoimune? Em geral, Sávio, grosso modo, o que acontece? Quando a minha própria célula produz esse antígeno, tá? Esse antígeno, dependendo da via imunológica que eu consigo atingir, ele é picotado dentro da própria célula, tá? E esses picotes, vamos dizer assim, eles são apresentados ao sistema imunológico de tal forma que isso não acaba marcando as minhas próprias células, tá? Isso é jogado para fora de tal forma que antígenos ou anticorpos, perdão, vão entrar em contato com esses epítopos, né? Que são produtos da degradação desse antígeno inteiro que eu produzi no meu citoplasma, né? E aí, então, eu estou preparando o meu sistema imunológico para isso. Agora, quando você está pegando e fazendo um desenho experimental para esse tipo de coisa, né? É muito importante que você saiba o que vai acontecer com aquele antígeno se você produzir numa célula eucariótica. Ele pode ser, inclusive, tóxico para a sua própria célula, tá? Dependendo do antígeno. Então, assim, você tem que tomar alguns cuidados, do tipo assim, olha, eu não vou deixar o endereçamento proteico, né? Os peptídeos sinal dessa proteína ali disponível nesse antígeno. Por quê? Porque corre o risco disso ser ancorado à membrana citoplasmática e isso ficar ali disponível para um ataque, né? Um reconhecimento e tal. Então, tem que tomar cuidado, não só em termos de vacina, de antígenos, mas qualquer molécula, inclusive terapêuticas que você queira, você tem que tomar muito cuidado com isso, né?
porque isso pode não só ser tóxico para a sua própria célula, quando está lá, você recém sintetizou no citoplasma a proteína, pode não ter atividade se você não enviar para o local correto, pode não ter atividade se você não processá-la de forma correta, né? Então, assim, um dos antígenos que eu trabalhava, lá, muitos anos atrás, né, que eu estava começando ainda a tatear, né, vamos dizer assim, essa nova abordagem, eu imaginava que a proteína ia ficar inteira. E aí, batendo um papo com uma colega e tal, que é imunologista, ela falou assim, não, Anderson, não é a proteína inteira que é utilizada como um antígeno. Na verdade, são pequenas sequências, pequenos peptídeos da proteína, né, que vão ser utilizados para o sistema imunológico reconhecer, né, aquilo como estranho. Então, assim, é todo um aprendizado que a gente vai tendo de anos para cá, né? A gente começa a fazer as coisas e tudo, e todo dia estudando uma coisa nova para aprender. Então, muitas vezes, assim, quando eu me deparo com uma nova ideia, eu quero produzir tal sequência proteica ou tal antígeno, a gente tem que sentar na literatura, né, para ver o que aquele antígeno faz quando em contato com a célula eucariótica, para onde que ele vai, aonde que ele tem melhor atividade e tudo, né? Então, assim, igual eu falo com meus próprios orientados, eu falei, gente, cada caso é um caso, né? Ou seja, se você está com uma proposta de, eu quero produzir isso, isso e aquilo, vamos ter que sentar e aprender aquilo ali, o beabá daquilo ali tudo, né? Para ver o que pode acontecer. E é claro que a gente faz toda essa programação, às vezes, não estou brincando, às vezes são 6 meses de leitura, tá? 6 meses de leitura para você ter um arsenal de coisas, para você poder montar uma ideia, montar uma estratégia ali de ir para a bancada, o que eu tenho que tirar, o que eu tenho que manter, o que eu posso utilizar, o que é mais econômico, para você pegar, então, começar a deslanchar um projeto. Muitas vezes sem saber mesmo se aquilo vai dar certo ou não, né? Foi bom você tocar nisso, que era a minha próxima pergunta. A gente está aí no meio da pandemia, todo mundo correndo atrás de uma vacina, né? E aí a sociedade fica, está demorando, essa vacina vai demorar muito, né? Eu queria só que você explicasse para o pessoal, assim, vamos imaginar hoje saindo do zero, até chegar uma vacina no mercado, na farmácia, aqui, lá de casa, vamos dizer assim. Qual o tempo médio que um estudo desse leva? Você falou aí que só de leitura pode levar 6 meses, né? Então, só para o pessoal ter uma ideia do tempo médio. E eu queria também te perguntar, das vacinas que você conhece, qual foi a mais rápida que saiu do estudo para chegar para a população? Olha, vamos lá então. Vacina rápida, eu não conheço, e é até bom isso para explicar para as pessoas. Vamos lá. Igual meu caso, por exemplo, eu sempre gostei de ir lá e desenvolver sistemas de expressão gênica, tá? E qual que é a maneira de você pegar e testar um sistema de expressão gênica? Eu vou testar usando ali uma produção de uma proteína terapêutica, ou então, por exemplo, de um antígeno, por exemplo, essas coisas, tá bom? Então, vamos lá. Aí a gente tem que pensar em 2 tipos de vacina. Eu vou pegar o exemplo coronavírus, tá bom? Eu vou pegar o exemplo hoje coronavírus. O que acontece? É um vírus, tá bom? E qual que é o grande problema desse vírus? É que o material genético dele é composto de RNA, tá? Mas para aquela pessoa que é da nossa área, que entende, que já entende, e para aquela pessoa que não entende ainda, qual que é o lance? É o seguinte, RNA, ele não replica, tá? E aí o que acontece? Quando um vírus pega e invade uma célula, tá? Ele solta aquele material genético dele ali, que é composto de RNA. O RNA é uma molécula muito frágil, muito lábil, e ela precisa, então, se transformar em molécula de DNA, e essa molécula de DNA vai ter que pegar e produzir, então, dali um novo RNA, que esse RNA vai ser o material genético viral, para esse vírus se replicar, para ele se reproduzir.
E aí o que acontece? A gente pega, e isso é o grande problema de desenvolver uma vacina para o que a gente chama de um retrovírus, tá aí, está na ciência básica, está no conhecimento básico, que é o quê? Você vai pegar e vai ter que utilizar de uma RNA polimerase, tá? E para pegar e produzir a nova molécula de RNA, e essa molécula de RNA que vai ser então encapsulada para se transformar num vírus, né? E o grande problema da RNA polimerase é que ela não tem atividade revisora. Ou seja, quando ela pega e começa a copiar aquela informação genética de DNA que é originada do RNA que invadiu inicialmente a célula, tá? Ela acaba cometendo erros nesse processo que a gente conhece como transcrição. Então, essas moléculas novas moléculas de RNA que surgem, tá? Muitas vezes elas têm uma série de mutações, né? E toda mutação a gente sabe que pode acontecer para o bem, quanto pode acontecer para o mal. Mas o que acontece em termos de seleção natural? Se acontecerem para o mal, se não forem boas, vamos dizer assim, se não for um bom material genético para o vírus, aquilo ali morre dentro da gente mesmo. Mas aquelas moléculas de RNA que conseguem manter uma informação genética original e funcional, ou então uma informação genética modificada, mas que seja funcional, do tipo assim, agora eu sou mais capaz ainda de infectar outra célula, eu sou mais capaz ainda de pegar e causar mais dano ao meu hospedeiro. É isso que, em termos de seleção natural, sobrevive na natureza, né? E aí, então, o que acontece? A gente pega e tem esse grande problema aí, do problema da RNA polimerase não ter atividade revisora. Então, o que acontece? Quando eu pego e gero novos vírus, vamos dizer assim, acabo de encapsular um material genético, um RNA. Se esse RNA tiver uma diferençazinha de nada, isso aí refletir, por exemplo, na proteína que está no capsídeo, o meu sistema imunológico, na hora de reconhecer aquilo, tá? Ele não vai pegar e não vai conseguir reconhecer aquilo como estranho, tá? De forma tão fácil. E aí acaba que a gente, muitas vezes, quando você pega e fala, vou desenvolver uma vacina para o coronavírus, né? Mas o problema é que se eu desenvolver uma vacina do tipo, eu doutrinei o meu sistema imunológico, eu demonstrei para o meu sistema imunológico que é a proteína assim que eu tenho que reconhecer, meu sistema imunológico tem que reconhecer, se essa proteína tiver assim, tá? Eu já não reconheço mais. E essa proteína vai estar assim, não reconhecendo, porque eu posso ter tido uma pequena mutação, uma pequena alteração da minha informação genética, por conta da falta de atividade revisora da RNA polimerase. Então, toda hora eu tenho uma nova cepa viral, e essa nova cepa viral, que sobreviveu em termos de seleção natural, ela vai ser passada para frente, para frente, para frente, para frente. E onde é que está o grande problema disso, meu querido? Está aqui, gripe. Tá? Vacina para gripe, a gente não tem vacina para frente. A gente não sabe qual a cepa que vai ter ano que vem de gripe. E é por isso que todo ano tem campanha de vacinação para gripe. Mas essa campanha de vacinação é pegando as cepas, as linhagens que percorreram mundo afora, aí, Brasil afora, ano passado. Então, a gente não tem como prever, a gente não tem como ensinar o nosso sistema imunológico sobre alguma coisa que vai acontecer lá na frente, que ainda vai sofrer uma mutação, uma alteração genética, né? E está lá para frente. Não temos vacina definitiva, preventiva mesmo, para gripe, tá? Que isso fique bem claro, quando as pessoas se vacinam contra a gripe, elas não estão se vacinando para o que vem, elas estão eliminando a possibilidade de serem infectadas com linhagens que estavam percorrendo o mundo afora, aí, Brasil afora, ano passado. Não temos vacina para AIDS, que é também a mesma situação. Vai ser muito difícil. Você imagina, há quantos anos? Desde os anos 80, o vírus da AIDS está aí, né? A indústria farmacêutica assim, tentando pegar e desenvolver uma vacina. E agora tivemos a crise do Zika, né? Que inclusive um laboratório francês, se eu não me engano, Sanofi, né?
há não sei quantos anos atrás, aí falou, não, em dezembro nós vamos liberar a vacina para a Zika. Eu nunca mais ouvi falar, tá bom? Talvez fosse balela, tá bom? E hoje a gente está nessa loucura do coronavírus aí, que talvez esteja causando mais comoção do que todos esses anos aí de gente morrendo por conta de AIDS, etc. e tal. Porque a morte não é lenta, a morte é em 5, 10 dias no máximo, né? Então está nessa loucura toda. Então vou voltando, você me perdoa a expansividade, tá, da resposta, mas por isso eu estou colocando isso para falar como é que nós vamos tentar fazer uma vacina. Você vai chegar no seu laboratório e a primeira coisa que você vai ter que fazer é descobrir qual o alvo daquela cápsula proteica que envolve o vírus pode ser um bom candidato para você pegar e isolar e tentar apresentar aquilo como um antígeno do sistema imunológico. E aí vem a grande pergunta. Beleza, eu peguei ali a espícula do vírus, né? Que é uma proteínazinha que está lá bem exposta, né, dando aquela impressão de coroa, né, do nome corona, né? Beleza, eu vou pegar isso aí, joia. Aí eu vou ter que entrar para um laboratório e dar um jeito de isolar a sequência, a informação genética que dá origem àquela espícula. Eu vou ter que clonar isso, por exemplo, num vetor de expressão, num plasmídio, o qual vai ser veiculado, vai ser colocado dentro, por exemplo, de uma bactéria, tá bom? E então essa bactéria vai ter que produzir essa espícula, tá? De alguma forma, pode ser secretando para fora da célula, pode ser ancorando, na própria bactéria ancorando essa proteína na parede celular, ou pode ficar dentro da própria célula, que quando passar pelo sistema gastrointestinal, essa célula vai romper, né? Uma boa parte dela vai romper, e essas proteínas, essas espículas, que ela está carregada, de tipo operação cavalo de Troia, né? Está carregada ali, cheia de espículas e tal. Quando a bactéria explodir no meu trato gastrointestinal, essas proteínas saem e vão lá ser apresentadas para o sistema imunológico através da mucosa intestinal ou da mucosa nasal. Beleza. O problema é que você tem todo um trabalho de estudo por trás, tem todo um trabalho muito minucioso para escolher qual o antígeno que você vai usar. Depois você tem aquele problema todo de ir para um laboratório, dependendo do sistema de expressão que você pega e adota, tá? Às vezes a coisa é complicada. Por exemplo, os meus sistemas de expressão que eu uso, tanto de proteína quanto vacina de DNA, são sistemas caseiros. Então, são sistemas caseiros quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho esse sistema no meu laboratório, eu tenho que trabalhar com enzimas convencionais, eu não tenho nenhum pulo do gato, essas empresas chinesas assim, que viram para você e falam, olha, você me manda o seu vetor, o seu plasmídio, o que você quer clonar lá dentro, tantos microgramas de cada uma, que em 10 dias você recebe uma bactéria expressando isso no seu laboratório. Tá? Eu não consigo fazer isso, meu sistema de expressão não permite fazer isso. Né? Então, o que acontece? Eu tenho que jogar gente no meu laboratório para fazer experimento de manhã, de tarde, de noite, porque, por incrível que pareça, a gente fala de engenharia genética, eu detesto essa expressão, porque dá a impressão que é uma ciência exata. Mas não é. É tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Às vezes eu já tive projetos aqui no laboratório com antígenos de tuberculose que eu não estou brincando. Projeto de doutorado, né? Projeto de teste de doutorado. Levou 2 anos e meio para a pessoa conseguir clonar um pedacinho de DNA de 300 pares de base. Eu já estava tipo assim, preparando o aluno, tipo assim, olha, nós vamos abandonar esse projeto, entendeu? Vamos começar do zero. De repente a coisa foi. Então tem isso, né? E depois disso, e tudo isso que eu estou falando, sabe? Aí, digamos que dê tudo certo, você vai lá em 1 ano, clone expresso antígeno, né? Bonitinho, aí você passa para quê? Para o teste em animais. E qual o grande problema que a gente tem com o teste em animal? Cada vez mais a gente está sendo obrigado a utilizar menos animais nos experimentos, né? Camundongos, vamos dizer assim, né? Usar menos animais. Então, muitas vezes, quando você pega e consegue trabalhar ali com um mínimo de animais, tem revista que pega e vira para você e fala, olha, o N que você está trabalhando não é significativo, é muito pouco, eu não quero publicar o seu trabalho. E não é uma revista, não. A maioria delas. É engraçado que no mundo inteiro tem esse movimento pela utilização cada vez menor de animais, né? Mas mesmo assim as revistas continuam rejeitando, porque você não tem um N suficiente. Beleza. E são experimentos muito demorados.
Um experimento médio aí de você pegar sua bactéria, inocular num animal e administrando as doses vacinais, depois você tem que sacrificar os animais, fazer todo o perfil imunológico que foi gerado e tudo. Isso aí é por experimento e você não faz um experimento, tá bom? Geralmente é de 3 a 4 meses, tá? Um resultado fechadinho. Beleza, isso é para ver o perfil imunológico. Depois do perfil imunológico, você tem que entrar em acordo com alguém, por exemplo, que tem um laboratório NB3 no mínimo, que é um laboratório que você pode criar camundongos, os quais vão ser infectados por um determinado nível de patógeno, ou um tipo de patógeno, que não é todo mundo que tem biotério NB3. Tá? E aí é uma loucura, porque os experimentos dobram de preço, né? A quantidade de animais é muito grande, o cuidado é muito maior, e aí então você pode ficar também aí mais outro ano ainda fazendo isso. Tá? Beleza, digamos que você está tendo um terceiro ano de experimento. Tá? Depois disso, você vai lá e fala, pô, eu fiz o perfil imunológico, depois eu fui lá e fiz o desafio, que eu fui em um laboratório NB3, num biotério de alta segurança biológica, e eu fui lá e vacinei os animais e fui lá e coloquei o patógeno em contato dos animais. Beleza, eu tive uma resposta legal, assim, vamos dizer assim, que a minha vacina funciona em 75%, 80% dos casos, que é um nível maravilhoso. Tá? Quando as pessoas falam de vacina, elas acham que estão se vacinando e que estão curadas. Beleza, eu não tenho que preocupar. Cuidado, porque estatisticamente, quando uma vacina é muito boa, é 80% de proteção. Né? Então, assim, pode ser, eu vinha desenvolver a doença e tal, e eu era vacinado. Sinto muito, você caiu naqueles 20%, né, que a vacina não cobria. Tem esse perigo. Mas beleza, eu tenho 80% de cobertura vacinal. Mas, quando eu termino isso, eu fico num dilema. Ou eu publico os meus dados, tá bom? Ou eu vou patenteá-los, tá? Hoje em dia, na situação brasileira, o que acontece? Eu acho que nessa correria de coronavírus aí, deve ser mundial, eu tentaria não contar os meus resultados para ninguém e tentaria patentear. Por quê? Porque essa patente vai valer a minha intelectualidade, vai valer todo o esforço que eu fiz durante 3 ou 4 anos, tá? Trancado num laboratório. E aí eu tento guardar isso. Contexto Brasil, sendo muito sincero, na minha opinião pessoal, eu não quero mexer com patente nunca mais. Porque a única patente que eu participei de A a Z, não estou brincando, foi muito mais demorado para sair do que uma tese. Tá? Foram 4 anos de tese, mas não era vacina completa não, tá? Porque eu não cheguei a fazer desafio nem nada. Era que a gente tinha resultados muito promissores imunologicamente falando e a gente queria resguardar já os dados, né? Para ninguém pegar. Sabe? Foram 6 anos. 6 anos. Para depois de 6 anos, a universidade virar para a gente e falar assim, olha, tem 6 meses que a vacina está aí, mas nós não temos mais dinheiro para pegar e manter a sua patente. A patente cai. Tá? Então, tem esse tipo de coisa. Assim, 4 anos ali para desenvolver uma vacina, tudo andando bonitinho, tá? Sem muitos percalços. Mas aí, coloca mais 4 anos para você pegar e desenvolver uma patente, tá bom? Para aí, algum laboratório internacional virar e falar assim, eu vi que você tem patente assado, a gente quer comprar a sua patente, ou a gente quer pegar e desenvolvê-la ainda mais com você. E o que é isso? Geralmente a empresa quer levar para dentro dos próprios muros da empresa e lá, sobre as condições de temperatura e pressão da empresa, pegar e fazer os mesmos experimentos que você fez durante 4 anos. Você está entendendo? Por quê? Porque ela precisa pegar e deixar tudo na conformidade da capacidade produtiva dela para nada fugir ao controle da empresa. E aí você tem que dar sorte, porque às vezes a água que você usa no seu laboratório, ela é benta. E a água que a empresa usa no laboratório dela, ela não é benta. E às vezes os resultados dão conflitantes. E aí então o que acontece? Aí vai setar tudo de novo para ver se a coisa funciona dentro de uma empresa, etc. e tal. Então, essa transferência de tecnologia para a empresa, isso eu estou falando, hein? 4 anos de desenvolvimento, uns 4 anos para você pegar uma patente, que o sistema brasileiro é lento, é ineficiente, é um absurdo, tá? Fora que tem que ter dinheiro para isso, né? E aí você vai para outros 4 anos, talvez, dentro de uma empresa, né?
Então, meu querido, você imagina aí, geralmente, quando uma pessoa pega e fala assim, nossa, eu fiz uma vacina em 10 anos, porra, velho, você está muito bem servido, está muito bem servido mesmo, porque é uma coisa demorada, é muito demorada, né? E eu estou falando isso tudo em contexto Brasil, mas lá fora, pode ser que uma coisa seja um pouquinho mais rápida que outra, etc e tal, mas você também vai ficar na casa dos 10 anos, vamos dizer assim, né? Para ter uma vacina de fato. O que está acontecendo... e outra coisa, uma coisa, por exemplo, do coronavírus. Por que que eu fico sofrendo crítica das pessoas? Por que que eu não entro, né, não começo a trabalhar com isso, já que isso está na crista da onda, etc. e tal? Geralmente eu falo que tem um grande gargalo no coronavírus. Sabe o que é? Camundongo não tem o mesmo receptor para o corona que a gente tem. Você está entendendo? Né? Então, hoje em dia, por exemplo, lá nos Estados Unidos, provavelmente na USP, já tem camundongo geneticamente modificado com esses receptores, que são os nossos receptores, para você ver o desenvolvimento da doença no animal. Né? Então, hoje em dia, a gente tem um grande gargalo. Por que que esse povo está dando na televisão, na grande mídia, etc. e tal, que já tem uma vacina promissora, etc. e tal? Porque eles não estão usando modelos animais. Eles estão produzindo o negócio, vendo o perfil imunológico gerado em cultura de célula, quando muito em camundongos geneticamente modificados, que mimetizam a doença nos camundongos, né? E aí, então, assim, com muito dinheiro, é claro, e aí, então, eles estão pegando e já jogando praticamente para dentro dos seres humanos, ou seja, pegando um grupo para fazer um teste clínico fase 1, né? Então, assim, isso está acontecendo. Os americanos já falaram essa semana aí que tem uma empresa chamada de Moderna, se eu não me engano, em San Diego, na Califórnia, que parece que está com uma vacina de DNA promissora. E aí eles já fizeram teste clínico fase 1 e agora estão indo para o teste clínico fase 2. Né? E vamos aguardar para ver se o teste clínico fase 2, que aí você aumenta o número de pessoas do teste, se vai continuar dando esses mesmos resultados promissores. Né? Mas mesmo assim, isso está tão atabalhoado, a coisa está tão na correria, porque é uma coisa assim, né? Assim como foi a gripe espanhola lá no começo do século XX, agora no começo do século XXI aqui nós temos o coronavírus também que está matando a rodo. Então é por isso que todo mundo, o FDA lá nos Estados Unidos, o CDC, está liberando fazer teste clínico fase 1 e 2 assim a rodo, porque tem esse problema do modelo animal aí por trás. Então, é uma coisa demorada mesmo. Se você for uma coisa canônica, assim, bonitinha, bem ortodoxa, assim, vou desenvolver uma vacina, talvez eu termine minha carreira sem nunca ter desenvolvido uma vacina de A a Z, que é o cenário que a gente espera, né, muitas vezes aqui em contexto de Brasil. Né? Então, a gente tem todo esse contexto aí. É bom você falar isso, cara, porque as pessoas acham que a ciência está toda desenvolvida porque não sai uma vacina do nada, assim, né? As pessoas não entendem todo o processo que tem, né? As dificuldades que tem. E aí eu vou te perguntar um negócio, dentro desse processo todo, estudos de anos, às vezes mais de uma década, como você falou, aí a gente vê no mundo uma crescente de um movimento negacionista anti-vacina. Como é que tu vê isso? O cara que trabalha com vacina, que vê todo o trabalho para se envolver, todos os cuidados que se tem para fazer uma vacina. Como é que tu lida com esses movimentos anti-vacina? Eu não lido com esses movimentos, cara. Eu acho assim, meu amigo, se é uma questão religiosa, é uma questão de ignorância, de não aceitação, né? Nós estamos no século XXI e ainda tem muita ignorância nesse mundo, muita ignorância mesmo. E às vezes não é uma ignorância, coitado, que é uma pessoa que não teve oportunidade de estudar nem nada. Né? Porque hoje em dia não é preciso estudar, é preciso só ter a mente aberta, você ter um pouquinho de cultura, ou ler ou assistir um jornal por dia, né? Para você, de alguma forma, estar informado e estar ciente das necessidades. Então, assim, quando, por exemplo, eu já tive
alunos que, por questões religiosas, né, me procuravam depois da aula. Isso era lá pelas 11 horas da noite aqui no campus e tal, que eu dava aula para a noite, e me falavam: professor, ó, eu não concordo com isso que o senhor está falando, não, porque eu sou assim, assim, assada, eu tenho uma crença assim, assim, assada, e eu acho que não é nada por aí. Olha, eu simplesmente pegava e falava: meu querido, ó, vamos fazer um combinado aqui, tá? Eu respeito sua posição religiosa, sua convicção e tudo. Mas, para você ter o título, né, aqui pela universidade e tal, você vai ter que passar na minha disciplina e vai ter que passar em todas as outras disciplinas, né? Concordando ou não, você vai ter que jogar no meu time, tá? Concordando ou não, gostando de mim ou não, você vai ter que jogar no meu time, né? E nosso combinado vai ser: eu respeito sua religião, você não traz a religião para dentro de sala de aula, nem para sua prova, nem para os seus exercícios, nem para suas discussões, né? Você, contrariamente, você aceita o que eu estou falando, né? Porque assim você vai ganhar seu título e eu vou ganhar, né, o seu respeito, e a gente vai continuar um convívio legal. Então, tem que ser esse tipo de abordagem, né? Eu sempre falo que time de futebol, partido político, né, e religião são três coisas que a gente não deve discutir, né? E se for discutir, tem que conhecer muito bem a pessoa para poder dar a sua opinião e tudo. Então, assim, eu acho de uma ignorância absurda, né? Uma ignorância absurda. Basta você olhar ao seu redor, o mundo é biológico. O mundo é biológico, né? Um pouco que a gente sabe da biologia, a gente sabe dos ganhos, né, que a gente tem. Quando o homem não, perdão, né, vou falar uma heresia aqui, quando, quando o primata começa a comer carne, né, a ter carne em mais abundância, né, se eu não me engano, o cérebro cresceu, né? Quando as pessoas descobrem que para uma cirurgia era necessário lavar a mão, tudo bem que os caras lavavam a mão com sabão e também jogavam fenol e ficavam com a mão toda queimada, né? Lá nos anos 1700 para 1800, né? As pessoas sobreviviam às cirurgias, porque elas morriam por infecção pós-cirurgia, né? Quando você pega e fala: olha, descobrimos aqui que se eu preparar o meu sistema imunológico, eu posso entrar em contato com uma doença tal que eu vou sobreviver, né? Não é possível que as pessoas até hoje pensem assim, mas infelizmente elas pensam assim, sabe? Muita gente deveria viver sob um regime não democrático, né? Mas sim sobre um regime teocrático que não tem explicação para tudo e as pessoas acreditam e até colocam empecilhos nas suas vidas. Então, assim, eu rogo aqui para você que tem algum bom senso, para você que tem esse pé atrás com vacinas, tá? Eu conheço gente, e eu estou falando isso porque eu tenho experiência. Eu conheço gente, por exemplo, que fala: olha, não vou vacinar meu pet porque já me falaram que a vacina faz isso, isso e isso com o animal. Olha, pode até causar um calombo, pode até causar uma dor, pode até causar vômito, mal-estar, diarreia. São os efeitos colaterais que é o choque no seu sistema imunológico que você tem quando você toma uma vacina. Mas aquilo ali é pouco em relação a todo o benefício que você vai ter futuramente, né? Então, assim, são coisas que a gente ouve no dia a dia. Por exemplo, tem gente que fala: não vou vacinar contra a gripe porque falaram que essa vacina de gripe faz isso, isso e isso. Beleza, tá? É uma opção sua. Mas é importante que as pessoas arrumem um tempo todo dia para pegar e muitas vezes ponderar suas atitudes. Para falar: por que eu não vou fazer isso? Será que realmente vale a pena não fazer isso? Será que se eu me esforçar um pouquinho eu consigo superar esse preconceito, esse negócio e tudo? Então, assim, eu acho que falta muito mais bom senso às pessoas, sabe? Acho que falta muita reflexão, muita... isso, sabe? Eu acho que o mundo está corrido demais e a convicção é uma só e fica, né? Melhor seria se as pessoas fossem essa metamorfose ambulante, né?
né? Porque aí muitos preconceitos cairiam. Isso é uma coisa que eu tenho para mim. Né? Então, assim, as pessoas têm que lidar com esse tipo de coisa e aceitar o ano que nós estamos, o conhecimento que nós temos e que tudo ao nosso redor, nós somos um produto biológico, né? E é a partir da biologia, então, que a gente tem que lidar com a gente mesmo. Então, esse negócio de não vou vacinar, não concordo, não acredito, Deus não quer, poxa, sabe? Igual eu falo com as pessoas, né? Eu já falei isso com outros alunos meus que tinham convicções religiosas. Falei, quando Jesus pegou e falou, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele estava separando em dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Então, a gente não precisa entrar em conflito, porque um é um mundo que a gente está atualmente, o outro é um mundo espiritual que um dia estaremos lá, não sei como, né? Então, assim, não há por que entrar em conflito nesse atual estágio da nossa vivência aqui, né? Entrar em conflito por causa disso. Eu acho que muito disso também, Mioshi, se deve, por exemplo, eu acho que tem uma geração aí, por exemplo, que não lê, né, sobre a história, e aí, por exemplo, não vê mais epidemia de sarampo, não vê mais algumas coisas que foram resolvidas com vacina, e aí eles não conseguem associar que eles não estão vendo isso porque antes teve um processo de vacinação em massa que conseguiu controlar essas doenças. Então, eu acho que é mais ou menos o que acontece com a geração nova em relação à AIDS. Eles não viveram aquele drama todo que foi 80, 90, muita gente morrendo. Né? Hoje em dia, a gente não tem mais essas grandes notícias. Né? Então, parece que sumiu o perigo. Exato. E aí está crescendo. E eu acho que vacina é mais ou menos a mesma coisa. Aí, isso entra desinformação, teoria de conspiração, e falta de vivência e de leitura da história, que aí a vacina não serve para nada. Aí já começa surto de sarampo aparecendo em algumas regiões que tem baixa vacinação. Eu acho que desinformação é um negócio foda. E a gente precisa combater muito isso, cara. E principalmente nesse contexto atual, para a gente ilustrar, por exemplo, esse pessoal radical aí, lunático, né? Apoiadores dessa loucura toda que estão fazendo com o nosso Brasil, né? O que acontece? Esse povo, eles rejeitam que o vírus ele existe e que a doença causada pelo coronavírus, que é o Covid-19, ela existe também. E Deus me perdoe, não querendo desejar o mal a ninguém, mas tem pessoas que deveriam pegar a doença porque são pessoas que andam por aí falando não existe. Isso é uma invenção chinesa para destruir o mundo, né? E eles ficarem bem, etc. e tal. Então, assim, o que eu desejo para essas pessoas é que elas peguem o vírus, para elas poderem... É porque a ignorância é tanta, sabe? Né? A convicção, a arrogância é tanta que enquanto não tomar um ferro, enquanto não ser infectado para poder pegar e virar testemunho daquilo que falava ao contrário, né? Não adianta. Né? Eu não estou brincando, eu tenho pessoas de convívio muito próximo a mim que falam que não existe, que o que estão colocando na mídia aí todo dia de noite e tal, né? Ontem, por exemplo, mais de 1.100 mortos no Brasil, quase 1.200 mortos, né? Não, isso é mentira, é caixão cheio de pedra que estão enterrando. Falei, beleza, né? Tá lá cavando mil covas lá ao mesmo tempo, cova coletiva e tal, para jogar madeira, né? Lá dentro, para enterrar madeira. A custo de quê? Então, são pessoas cuja a estupidez e a ignorância é tão grande que Deus me perdoe, vamos falar assim, né? Mas não é desejar o mal ao outro, mas é para as pessoas mudarem a sua concepção, para as pessoas testemunharem a favor do boi. Deixa eu ver se o Mioshi caiu, será? Mas é verdade, Mioshi, eu acho que isso é um problema. Ô, Mioshi, então... Estou aqui. Estamos já indo aqui para o final. E eu quero te perguntar sobre os desafios, cara, de fazer ciência nessa realidade brasileira
atual, cara? Como é que você vê isso? Você que é um cara de bancada, que precisa de dinheiro, de recursos, de insumos. Os insumos muitas vezes são importados. Como é que tu vê isso, cara? Sabe, olha, eu sou meio prolixo, né, para responder, mas bom, vamos lá. É, há 3 anos atrás, eu tive que fazer um memorial, né, para a gente, né, passar do cargo de adjunto para associado, né? Na verdade, no meu caso, não era nem um memorial, os caras queriam só um relatório de atividades consubstanciado. E aí, um domingo, eu estava lá, como morava sozinho e tudo, eu estava tomando uma cerveja, com o meu cachorro lá, e eu peguei e falei assim, quer saber, relatório consubstanciado, nada. Eu vou pegar e fazer um memorial, porque aí já fica pronto também lá para o dia que for progressão para professor titular, né? E aí, cara, foi uma experiência de praticamente 6 meses escrevendo, reescrevendo, deletando, etc e tal, reestruturando e assim vai. E um dia eu espero poder publicar ou disponibilizar esse memorial de alguma forma. Mas ali, cara, eu acho que tem muito do que é fazer ciência nesse Brasil, sabe? Tem muito que é fazer ciência nesse Brasil, que é acaba virando a sua vida acaba se transformando naquilo ali, né? Quer dizer, desde sempre, desde que eu entrei para fazer iniciação científica lá em 1995, né? A dificuldade é a mesma. Entra governo, sai governo, né? E a gente não tem uma estabilidade assim, não tem uma valorização, né? A gente está pagando hoje no Brasil não só por conta das ignorâncias desse governo, né? Da loucura que é esse governo, mas a gente está pagando por conta da própria ignorância que foi plantada e que vem sendo plantada do tipo, não precisamos de ciência nesse país, não precisamos investir em educação nesse país, né? A gente fala que a gente faz parte daquele grupo BRICS, né? Um dia nós vamos sair daquele grupo BRICS, cara, porque você vê que boa parte daqueles países lá são países que investem muito em educação, em ciência, né? E são países que daqui a pouco estão assim para cima dos BRICS, já estão querendo entrar para o G7 ali, etc. e tal. E pelo que eu vejo no Brasil, nós um dia não vamos subir, nós vamos cair, né? Porque entra político, entra governo, sai governo, e a mesma situação acontece em termos de investimento em ciência e em educação. E para você ter ideia, nesse meu memorial que eu fiz, eu coloquei lá a cifra de R$ 61 mil, tá bom? De crédito consignado que eu peguei no Banco do Brasil para montar um laboratório, para eu não deixar. Eu tinha 8 alunas, né? Na época eu orientava 8 alunas, mestrado, doutorado, tinha até uma pós-doc no meio dessa galera. E eu não poderia ficar sem montar um laboratório. Eu tinha saído no meio de uma turbulência profissional que eu tive aí com meu colega. E aí o que acontece? Eu tive que fazer um consignado de R$ 61 mil. Por quê? Porque a pouca verba que eu tinha de projeto, né, ele serve única e exclusivamente, é muito difícil às vezes você pegar e conseguir dinheiro para do tipo, olha, preciso comprar uma cadeira para o meu laboratório. Não existe isso. Você aprova projeto CNPq, CAPES ou das fundações das FAPs, aí, não. Telefone, não, você não vai comprar telefone. A nossa FAP aqui em Minas Gerais, cara, ela não deixa você comprar papel toalha. Para você comprar papel toalha, você tem que pegar e falar que vai usar papel toalha para Saldenblot, velho. Você vê que no final de 2014, que eu não tinha um laboratório, não tinha um teto, e eu tinha 8 filhas científicas para criar. E eu tive que me dirigir ao Banco do Brasil, sinto muito, eu preciso mais ou menos aí de tantos mil para começar. Acabou que
ao longo de 2014 para 2015, toda hora ia no Banco do Brasil pegar um consignado para montar um laboratório. Ou seja, olha a que ponto que a gente chega na vida. Isso está descrito com lágrimas, sangues, risadas, choros, etc. E tal, no meu memorial. Né? Algum dia eu vou mostrar isso para as pessoas. Assim, o pessoal que participou da minha banca leu, gostou, etc. E tal. Mas, grosso modo, só para te falar a que ponto que a gente chega nesse país, você é o cobrado a ter publicação anualmente, você é cobrado a dar aula anualmente, né? Mas só que para você dar aula, para você publicar, para você orientar, para você escrever projetos, você tem que ter uma infraestrutura, né? A única coisa que hoje a universidade me dá, de fato, é uma linha telefônica que só liga para dentro de Belo Horizonte. Quando eu preciso falar com Brasília, etc. e tal, eu tenho que usar o meu celular e a conta vem para o meu celular. A universidade me dá água que vem num cano barrento, para você ter ideia, e a universidade me dá uma luz. E essa luz que eu tenho aqui no meu laboratório é daquelas antigas que dói. Eu tive que ir numa loja de iluminação comprar uma fita de LED aqui porque não tinha iluminação dentro do meu escritório. Ou seja, essa a situação que a gente vive hoje. E eu acho incrível, cara, aí vem uma crítica aos meus colegas, tá? Aos meus colegas. Eles não ficam indignados de trabalhar nas condições que a gente trabalha. Eles não ficam indignados com toda a dificuldade que a gente passa para pegar e pagar para trabalhar. Eu falo que, desde 2014, para pagar os consignados todos que eu peguei no Banco do Brasil para montar o meu laboratório, né? Fora que teve coisa aqui que não deu para ser consignado, que tive que fazer, armários, etc. e tal, né? Aqui no meu laboratório, você tem que pagar, velho. Você tem que pagar para trabalhar. Porque se você não pegar e não publicar paper, quando anualmente o seu relatório for submetido para análise em Câmara Departamental, vão falar, o Mioshi não publica tem 2 anos, né? Ele é improdutivo. Vamos pegar o espaço físico dele. Ou vamos entrar com um processo administrativo porque ele só está dando aula, como se medisse a nossa produção, né, só por aula. Só por aula não. Peraí, cara, dar aula bem é um negócio assim, desgastante, sabe? Toma tempo para você preparar uma boa aula. Né? Então, assim, tem grupos dentro da universidade que acabam, para piorar ainda mais a situação, que acabam ainda sendo coniventes ou até mesmo a favor desse massacre que a gente sofre. E eu não estou falando desse massacre desse governo bolsonarista, não. Eu estou falando de massacres que vêm desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso, que é quando eu entrei em laboratório, que eu tinha contato com o laboratório. Né? Que passa desde falta de aumento de salário por 8 anos, coordenador de pós-graduação, né, aqui da genética, e nós perdemos aqui no nosso programa 17 bolsas, tá? 11 de doutorado e 6 de mestrado. O que nós vamos fazer? Sabe? Então, assim, a gente está nessa situação hoje, né? Graças a Deus, por exemplo, né? eu tenho, sério mesmo, eu tento para quitar, né, aquelas dívidas que eu joguei para 79, 80, 92 meses, 96 meses lá no Banco do Brasil. É sério mesmo, porque todo mês é descontado da minha conta. E agora, eu vou falar que, governo federal, MEC, eu estou pagando uma conta que eu era obrigado. Quer dizer, se eu não entrar na universidade e não pagar para trabalhar, eu também não recebo. Né? Então, assim, cobra comendo cobra. Então, é muito triste a gente ver essa situação no Brasil. Acho extremamente complicado, eu acho desestimulante, tá? Mas eu falo que o que sempre manteve essa universidade, que é uma crítica que eu tenho que fazer, é o ego, tá? Ou seja, os meus colegas têm um ego a tal ponto de falar produtivo, não sei o quê, mas é do tipo assim, olha, come mortadela, tá? E arrota caviar. É sério. Por quê?
Porque é um povo que você tem que é um povo que não tem tempo para ir no banheiro. E se vai no banheiro, vai com um paper embaixo do braço, entendeu? Para corrigir. E eles acham isso legal, eles acham isso correto. Por quê? Porque eu sou pesquisador da Academia Brasileira de Ciência, eu dou aula no Texas, eu passo 6 meses por ano lá na Indonésia, dando curso, etc. E tal. Então, isso mexe com o ego. Então, assim, se esses poderosos que a gente tem dentro da universidade não puderem ir lá e falar assim, olha, a minha carga de trabalho está muito, não é nem o salário, não, é a carga de horário. Igual nós estamos agora na época do coronavírus, nós estamos fazendo home office, né? Eu não estou brincando. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida quanto eu estou trabalhando agora, porque é uma portaria atrás da outra da CAPES, é um ofício atrás do outro da universidade, é todo mundo sem informação, é bolsa sendo perdida, e você tem que rebolar o dia inteiro para tentar organizar a sua vida em torno disso. Fora as coisas que você tem do seu próprio laboratório, fora as coisas que você tem da própria coordenação, inerentes da pós e tudo, etc. Então, mas, por incrível que pareça, ninguém pega e fala assim, cansei desse negócio, entendeu? Por quê? Porque não, eu sou professor universitário, sabe, eu sou foda, eu sou um PhD, entendeu? Então eu dou conta da pedra que colocaram para eu carregar, né? Então a gente tem muito esse boicote dentro da universidade, sabe? Eu sabendo do que as espera e que elas possam, então, modificar um pouco esse cenário. Para você ter ideia, sabe, o nosso salário de professor universitário, tá bom? É o mesmo salário de um técnico da Embrapa. É o mesmo salário de um técnico da Embrapa. E é um técnico que entra na Embrapa, tá bom? E vai lá, entra para um laboratório todo bonitinho, todo fresquinho, com ar-condicionado de aba 4, que nem isso eu tenho no meu laboratório, porque eu não tive dinheiro para bancar esse tipo de coisa, sabe? Trabalha 4, no máximo 6 horas por dia. E quando sai do laboratório, não tem que fazer mais nada. Não tem que abrir como que orientar aluno, não tem que parar para ler literatura, ficar informado, etc. e tal. Pior ainda, que é uma situação pior do que o mesmo salário nosso ser de um técnico da Embrapa, é um técnico da Anvisa. Técnico da Anvisa ganha mais que a gente, sabe? Técnico, pelo amor de Deus, qual a consideração que esse povo tem pela gente? Né? Não tem respeito nenhum, nenhum. E aí é a meia-culpa que a gente tem que fazer. Por que esse povo dá cada vez mais coisa para a gente fazer, dá mais, cada vez mais colegas acham que são, desculpa a expressão, são fodas, entendeu? São tudo de bom, aquela cereja do bolo científica e tal, num país tupiniquim ferrado como o nosso, né? Uma republiqueta de bananas transgênicas com cara de jabuticaba, né? Que eles acham que podem, não, beleza, vai me ferrar mais ainda, vai me dar mais coisa para fazer com o mesmo salário que eu tenho, joia, é assim que a coisa anda. Beleza, vamos continuar assim por gerações e mais gerações. Porque você vê os burrinhos de charrete com peitinho estufado lá já fazendo doutorado. E aí, quando acaba o doutorado, se consegue algum emprego em alguma universidade e tudo, aí que se acha tudo de bom. E aí, toma tapa na cara, né, durante 10 anos, e aí entra para o sistema e fica 10 anos também ali achando que aquilo é bonito, que é bonito ser ferrado. É bonito ter um salário, entendeu, que não corresponde às 3 coisas que você tem que fazer na universidade. Pesquisa, ensino e extensão. E fora que é pesquisa, ensino e extensão, tem a administração, que a gente não sabe fazer isso, mas a gente é obrigado a fazer, né? A gente é obrigado a fazer no nosso dia a dia. Então, assim, a visão que eu tenho é negra, é péssima a visão que eu tenho. Eu faço isso aqui, tá? De uns anos para cá, de talvez 4 anos para cá, 5 anos para cá, eu falo que eu faço isso aqui já não com o mesmo prazer que eu fazia logo que eu terminei doutorado, que eu tinha um tanto de ideias para fazer, etc. e tal. À medida que você entra nessa máquina de moer carne, de moer cérebro que a gente entra nessa universidade, você vai perdendo o prazer de fazer as coisas. E assim sua vida segue. Mas, infelizmente, é isso. Me desculpe aí os que planejam um dia aí entrar para a universidade, virarem professores universitários, pesquisadores e tudo, né? Fica a cargo de vocês mudarem
esse perfil que a gente hoje tem aí, né, do professor PhDs, que aceita qualquer coisa, a qualquer custo, que paga para trabalhar, né, que é extremamente mal remunerado, mal reconhecido. Né? Por exemplo, quem de vocês aí nunca viu a mãe ou o pai falar assim: você não trabalha, você passa 12, 15, 18 horas no laboratório e sua mãe e seu pai viram para você e falam: ô meu filho, você estava onde? Bebendo cerveja? Não, mãe, estava trancado no laboratório até 3 horas da manhã, fazendo experimento, e eles falam que você não trabalha. A mesma coisa que falar que dona de casa não trabalha, velho. Sabe? Então, assim, a coisa começa dentro de casa. Então, cabe a você aí que vai entrar, que tem um anseio de ser professor universitário, né, começar a mudar esse tipo de coisa. Mas é essa a nossa realidade. Infelizmente, é isso. Tá? E nós temos uma parcela de culpa nisso, sim. Nós temos uma parcela de culpa bem grande nisso, sim. Porque nós somos movidos a ego. Tá? E ego, você pode colocar o quanto de pedra nas costas quiser, pode dar tantos tapas nas costas, pode falar horrores, mas o ego, ele é uma merda. Ele vai pegar e continuar aguentando tudo isso, porque é mais legal você pegar e dormir com dor nas costas do que ficar feio na fita. Eu acho que essa tua indignação acho que é coletiva, né, Betinho? Eu já vi conversando com muita gente e é isso, né? Um monte de gente pagando para trabalhar, o sistema não muda, o sistema cada vez fica mais duro e menos valorizado, né? Meu Chico, muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço, mano. Bom te ver depois de tantos anos aí, nem que seja virtualmente, né? Não, Eu fico muito feliz de saber o projeto aí. Viu? Muito obrigado mesmo, de coração, por ter lembrado meu nome aí. Eu não falei coisa assim, né? Mas eu acho que é bom para a gente desabafar. De vez em quando a gente se sente meio isolado, dependendo de onde a gente está, né? Mas tem É que importante a gente trocar uma ideia com alguém que vai. Se a gente não falar, ninguém vai falar, não, né? Exatamente. Exatamente. Ô, se cuida aí. E quando passar isso aí, eu quero que venha aqui visitar a gente, né? Vocês também. Então é isso, Não, Luiz. sem dúvida alguma. Estarei aí, sim. A gente trocar umas ideias aí. Um abraço. Então tá, meu querido. Um grande abraço para você, para o seu público nível. Um abraço, se cuida. Então, cara. Um abraço, cara.